Oi, eu sou a Luciana Renoir e esse é o Madrona Talks. Madrona Talks. Hoje a gente vai conversar com o Felipe Neves, que é o fundador do projeto Constituição na Escola. O Felipe é advogado, queria fazer voluntariado na área de educação e acabou criando esse projeto que já foi premiado pelo Inovare em 2017 e acabou fazendo o Felipe ser indicado um dos Forbes Under 30 em 2018. Felipe, obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado a vocês. Felipe, conta um pouquinho, primeiro, quais foram as suas motivações aí para querer investir nessa área de voluntariado na educação especificamente? Bom, eu acho que tudo começou no meu último ano de faculdade. Eu estava me formando e eu estava trabalhando, estagiando, mas eu sentia que faltava alguma coisa, né? Você entra no direito, quando você entra na faculdade, você não pensa em fazer direito empresarial, por exemplo. Você pensa no direito em si, né? Na justiça. E eu queria contribuir de alguma forma, não sabia como. E aí foi que eu conversando com uma moça que eu conheci, ela falou que a filha dela tinha uma escola pública e a escola pública às vezes não tinha professor suficiente para dar aula, os alunos não tinham o que fazer, então iam para as ruas. E eu resolvi então ligar para essa escola e falar, olha, eu vou me formar agora, eu faço direito, será que eu não podia ir fazer um laboratório, alguma aula sobre as leis do Brasil? Ela deixou. Eu fui até essa escola, foi a primeira vez que eu fui, então eu fui falar sobre a base do direito, que nada mais é que a Constituição do Brasil, né? A base de todas as leis, a base de todas as regras que a gente segue no nosso dia a dia aqui no Brasil. E foi aí quando tudo começou. A primeira aula que eu dei foi maravilhosa, os alunos eles queriam saber mais, eu senti isso e eu adorei dar aula. Então depois disso eu vi ali que tinha uma necessidade, explicar para os alunos algo complicado, que era o direito, que eram as nossas leis, mas de uma forma mais simples, traduzindo no texto legal, traduzindo as nossas regras que parecem complicadas, e foi aí que tudo começou. Foi que eu criei o projeto, depois chamei outros amigos que se formaram comigo e o projeto foi crescendo. E aí, como é que funciona hoje esse projeto na prática? Você treina professores, você dá aula pessoalmente, você tem um grupo de voluntários, o que entra nessa aula? Bom, eu dou aula ainda até hoje, né, é o que eu adoro fazer, mas como funciona hoje é o seguinte, a gente tem 120 escolas mais ou menos e a gente tem 120 voluntários mais ou menos, e a gente divide grupos de voluntários para atender grupos de escolas e eles se revezam para ir pelo menos 2 a cada dia em cada escola para dar aula. São todos voluntários que são advogados jovens, recém-formados. A gente acha que tem que ser um advogado jovem porque o diálogo é mais fácil com os alunos, né? Quando eles veem que é uma pessoa mais nova, entrando para falar alguma coisa, eles já, se interessam um pouco mais, então é algo novo. E os advogados vão 2 vezes por semestre em cada escola e dão uma aula sobre o direito constitucional, né? Sobre a nossa Constituição, sobre civilidade, sobre o que está acontecendo no noticiário, mas sempre de forma imparcial, só dando o texto puro, né? Só dando a lei mesmo, não dando qualquer opinião e plantando essa sementinha na cabeça do aluno para ele poder se tornar uma cabeça pensante, poder entender o que acontece. O que ele faz? Ele pega um caso prático do que está acontecendo aí no dia a dia e interpreta isso às luzes da Constituição, é isso? Não, na verdade o que a gente faz é o seguinte, a gente tem uma aula, né, que a gente passa os principais aspectos da Constituição, focando em organização do Estado, direitos e garantias, alteração da Constituição, né, então acho que no passado todo mundo viu que várias escolas foram ocupadas por causa de PECs. Uhum. Então você ia nas escolas e perguntava o que é uma PEC, a pessoa não sabia o que era a sigla. Então a gente foca em explicar para eles o que é que eles estão fazendo, né? Entendi. E quando a gente fala do que está acontecendo na nossa sociedade hoje em dia, a gente tenta pegar o que está acontecendo, por exemplo, no noticiário, explicar para eles o que são essas leis que eles estão discutindo, o que é um processo legislativo, o que é um processo de impeachment. A gente não entra para falar se está certo ou errado. Uhum. A gente entra para falar o que é esse processo e o que eles estão ouvindo na TV. Entendi. Que legal. A gente queria saber, assim, se você tem visto resultados práticos com isso. Quer dizer, esses alunos que participam das suas aulas, eles acabam se transformando em pessoas mais engajadas? Eu acho que a gente traz para eles uma coisa nova, né? Então, na minha época, eu acho na época das pessoas mais velhas, as pessoas obtinham informação pelo jornal, pela TV, que são veículos de informação que têm um certo compromisso em ser imparciais, né, minimamente. E hoje em dia os jovens, eles
pegam a informação somente pelas redes sociais, pelo que os amigos compartilham, então eles não têm acesso aos dois lados da moeda, só de um. Então o nosso objetivo é passar essa informação imparcial para que eles possam, enfim, discutir entre os amigos, entre as famílias e tal, mas com uma certa propriedade, uma certa informação. E o resultado que a gente vê são os professores dizendo que agora nas redações das escolas, agora nas discussões do Grêmio Estudantil, nas manifestações e protestos que os alunos vão, eles agora vão mais preparados para entender e para criticar o que eles estão fazendo mesmo. Então, esse feedback dos professores é o nosso termômetro e é o que a gente vê se está dando certo ou não. E a outra parte que a gente faz também, falando de resultado, todo ano a gente faz uma Olimpíada Constitucional. Ah, o que é isso? A Olimpíada Constitucional é como se fosse uma Olimpíada de matemática, mas com perguntas e respostas sobre a Constituição. E basicamente é o seguinte, a gente dá aula em cada escola e fala, olha, vocês que gostaram do tema, se reúnem em um grupo de 4 alunos, façam uma redação. O tema da redação desse ano é Fake News e Discurso de Ódio, até onde vai a liberdade de expressão. Eles têm que fazer uma redação usando artigos da Constituição e a gente seleciona, junto com professores da PUC, as 4 melhores redações, ou seja, os 4 melhores grupos e 4 escolas. E esses 4 grupos das 4 escolas vão até o Teatro da PUC e fazem uma competição de perguntas e respostas sobre a Constituição, é super legal. E os vencedores ganham bolsa de estudo para fazer um cursinho no Ângulo. Depois, ao final da competição, ganham um laptop, tablet, curso de inglês. E é uma forma de engajar o aluno para ele se interessar, né? Atualmente, os participantes da Olimpíada passada que ganharam, um está fazendo Ciências Sociais na USP, outra passou em Direito no Mackenzie agora, na primeira chamada, a outra vai prestar vestibular agora e tem uma fazendo Direito na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, a gente vê que essa Olimpíada dá o cursinho para eles, que é importante, mas também engaja eles, né? Porque, enfim, eles estudaram, ganharam o prêmio, então eles veem que a educação dá resultado. Entendi. Então, a nossa outra forma de engajar o jovem é essa. Felipe, obrigada por aceitar o nosso convite. Foi uma delícia essa conversa. Adorei a sua iniciativa. Obrigado a vocês pelo convite. Obrigada. E na semana que vem a gente volta com mais uma Madrona Talks. Toda segunda-feira a gente tem uma conversa nova aqui. E se você quiser assistir todas as nossas entrevistas, acesse o nosso canal no YouTube. Madrona Talks. All right.